Estamos aqui para isso, não é? Vocês sabem que eu estou prospectando o Grupo Ouro Velho já faz um tempão, né? É um grupo muito grande e eu quero muito que seja nosso cliente. Tenho novidades muito boas. Ontem tivemos uma reunião com a diretoria e depois de nós fazermos uns pequenos ajustes sobre os nossos honorários, finalmente fechamos o contrato. Bravo! Que ótimo! Pois é, mas pessoal, olha só, preparem-se. Preparem-se porque é um grupo grande e nós vamos ter muito trabalho. Precisamos fazer um pente fino em cada uma das empresas do grupo, em busca de oportunidades para a recuperação dos créditos tributários. Eles nunca entraram com nenhuma ação tributária, então temos muita coisa para fazer. E não podemos deixar escapar nada. Precisamos mapear todos os tributos, federais, estaduais, municipais, contribuições previdenciárias, tudo. Por isso, precisamos que todos se dediquem de verdade para entregarmos um trabalho de excelência ao cliente. Com certeza, doutora Luciana. Pode contar comigo. E vai ser uma ótima oportunidade de explorarmos novas teses. Eu estou muito animada. E o NET vai ajudar muito nesse trabalho. Eles têm um curso inteiro só sobre isso. Luciana, fica tranquila. Com o meu tempo de estrada, com certeza vai ser moleza. A gente tira isso de letra. Bom, então vamos à obra. Aqui vocês vão encontrar um dossiê completo com informações sobre cada uma das empresas. Como vocês vão poder ver aí na primeira página, nós temos um organograma de todas as empresas, certo? Nas outras páginas, vocês têm detalhes de cada empresa, como atividade, número de funcionários, faturamento, balanço. Muito bom, doutora Luciana. E por onde a gente começa? A primeira coisa que precisamos fazer é mapear as principais teses tributárias de cada uma delas, de como elas podem se beneficiar. Depois, com calma, nós vamos pedir a documentação que vamos precisar para apurar qual seria o benefício efetivo do cliente, certo? E depois nós vamos conseguir traçar a melhor estratégia. Tá, posso começar então? Dá licença. A primeira coisa que nós precisamos apurar em todas as empresas do grupo, urgentemente, é a tese do século. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, certo? Com certeza. Pessoal, vamos separar quais empresas do grupo vendem mercadorias e são contribuintes do ICMS. Para todas essas empresas, com certeza essa tese seria muito importante. Então, para a agência de marketing brilhante, a tese do século não interessa. Não diretamente, Camila. Ela é uma prestadora de serviço, então não paga ICMS, certo? Isso mesmo. Como essa empresa é uma prestadora de serviço, ela recolhe ISS, não ICMS. Então não dá para excluir nenhuma ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Não dá para excluir porque não é contribuinte de ICMS, então... Exatamente. Então, eu sugiro, inclusive, que depois a gente dê uma olhada direitinho lá no canal do YouTube. Olá pessoal, eu sou Felipe Omori, vou trazer para vocês os principais pontos da tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essas duas contribuições de competência da União estão previstas no artigo 195 da nossa Constituição, que depois de ter sofrido algumas alterações, hoje prevê a possibilidade de se tributar a receita e o faturamento das pessoas jurídicas. E todo o cerne da discussão é justamente saber qual é o alcance desses dois conceitos. A Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional defendem que esses conceitos devem ser retirados da contabilidade, ou seja, que deve ser considerado todo e qualquer ingresso de valores nos cofres da pessoa jurídica. Contribuintes, por sua vez, defendem que esses dois conceitos devem ser lidos de uma maneira jurídica, ou seja, que somente deve ser considerado como receita ou faturamento aqueles ingressos que decorram da atividade principal da empresa e que agreguem e acrescentem o seu patrimônio de forma definitiva. Toda essa discussão ganha um relevo especial quando a gente considera o papel do ICMS, que é um tributo estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de alguns serviços como comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Por definição legal, por previsão da Lei Complementar 87 de 96, o ICMS ele é considerado parte integrante do preço
e é calculado de forma embutida no valor da mercadoria ou do serviço, dependendo do caso. E aí a discussão é saber se pelo fato desse ICMS, desse imposto, ser considerado parcela do preço do produto ou do serviço, significa que isso também seria receita da pessoa jurídica. O que os contribuintes argumentam é que, apesar de fazer parte do preço, o ICMS, na verdade, ele é uma parcela destacada do preço da mercadoria e do serviço, destinada diretamente ao Estado. Essa tese faz muito sentido se nós considerarmos que realmente o ICMS não é um tributo sobre o consumo, né? Ele almeja alcançar o consumidor final daquela mercadoria de uma forma em cascata e segregada ao longo de toda a cadeia de produção ou de prestação do serviço. Então, a defesa dos contribuintes é no sentido de que o ICMS, na verdade, é uma entrada, é um ingresso meramente financeiro da pessoa jurídica, mas destinado diretamente ao Estado, de forma que ele não poderia ser considerado receita ou faturamento. Desde o início dos anos 90, é possível já encontrar algumas ações discutindo essa tese, que caminhou aí durante todas essas décadas nos nossos tribunais. E inicialmente teve uma grande resistência dos nossos tribunais, principalmente do STJ, em reconhecer a legitimidade desse pleito dos contribuintes. Há inclusive um recurso repetitivo julgado pelo STJ desfavorável aos contribuintes. E após algumas tentativas, foi só em 2017 que esse tema realmente foi julgado pelo STF, aí sim em repercussão geral, ou seja, com efeitos vinculantes para todas as instâncias do judiciário, em que o STF firmou o tema 69, em que reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Aquele julgamento em março de 2017 deu origem então a essa tese, que hoje tem sido aplicada aí amplamente por todos os tribunais, inclusive gerando a reversão dos entendimentos anteriores, né? Mas contra ele a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, na época no fim de 2017, questionando, além de questões do próprio mérito, dois pontos mais relevantes, que seriam a quantificação do ICMS e a modulação dos efeitos daquela decisão do STF. Em relação à quantificação do ICMS, o que a Procuradoria alegava é que o ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS deveria ser só o ICMS que foi efetivamente pago ao Estado. Ou seja, o ICMS é um tributo não cumulativo, que permite então o uso de créditos das aquisições de insumos para compensar parte do débito apurado sobre o total de saídas ou prestações de serviço. Em algumas situações, pode-se apurar inclusive nenhum imposto a pagar, quando se tem o que se chama de saldo credor, ou seja, os créditos superam os débitos de saída. E isso geraria uma restrição enorme nessa tese, já que muitos contribuintes poderiam acabar sem ter os valores a restituir. Os contribuintes, por sua vez, alegavam que, independentemente do valor de ICMS que foi efetivamente pago, fato é que todo o ICMS destacado nas notas fiscais foi considerado como receita bruta e foi considerado como base do PIS e da COFINS e, portanto, seria esse o ICMS destacado nas notas fiscais que deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Em relação à modulação, a Procuradoria da Fazenda naquela época pedia que essa decisão só surtisse efeito a partir do julgamento desses embargos de declaração. Em 2021, o STF finalmente julgou esse tema, rejeitou a maior parte dos embargos de declaração da Fazenda, acabou modulando os efeitos da decisão para março de 2017, ressalvados contribuintes que já possuíam ação antes disso, ou seja, essa tese só poderia ser invocada por contribuintes que não tinham ação para recuperar valores a partir de março de 2017. E em relação à quantificação do ICMS, declarou expressamente que, de fato, seria o ICMS destacado das notas fiscais a serem excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Após esse julgamento e a publicação do acórdão, a Procuradoria também editou seus pareceres internos, reconhecendo o mérito, reconhecendo que não recorreria mais da tese e orientando também toda a administração federal a seguir a orientação do Supremo. Então hoje nós temos uma situação de relativa tranquilidade, mas ainda uma série de discussões que podem advir dessa tese, como por exemplo a forma de cálculo especificamente para cada contribuinte, a documentação de suporte que vai ser preciso reunir para suportar esse crédito, né? E uma série de outras discussões em relação às compensações que vão ser feitas por muitos contribuintes a partir de agora. Então, apesar da tese em seu mérito já estar pacificada, o tema da exclusão do ICMS ainda merece atenção e pode gerar muita discussão, certo? Fique conosco para os próximos temas. Até mais!